Voltar aos passos de ontem com o encanto de hoje. Lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu. Deuteronômio 8:2. Há uma maneira de voltar ao passado que nos aprisiona, mas existe outra que nos ilumina. Voltar aos passos de ontem não significa necessariamente querer vivê-los novamente. Às vezes, significa contemplá-los a partir da pessoa que somos hoje e descobrir neles significados que, naquela época, não podíamos compreender. Ontem permanece o mesmo. Quem mudou foi o nosso olhar. Há caminhos que, enquanto os percorríamos, pareciam incompreensíveis. Pessoas que chegaram e partiram, portas que se abriram e outras que inexplicavelmente se fecharam. Encontros, despedidas, alegrias, perdas, decisões, silêncios e esperas, cujo sentido somente começou a se revelar com o passar dos anos. Por isso é tão bela a experiência de voltar aos passos de ontem com o encanto de hoje. Porque a memória, quando passa pelas mãos de Deus, deixa de ser apenas nostalgia e pode se transformar em revelação. Talvez voltemos a uma antiga conversa e compreendamos algo que naquela época não entendemos. Ouvimos novamente uma canção e descobrimos que já não somos aqueles que a ouviram pela primeira vez. Encontramos uma fotografia, retornamos a um lugar ou reencontramos alguém depois de muitos anos e, de repente, sentimos que o tempo guardou silenciosamente uma parte da nossa história. A Bíblia nos convida muitas vezes a recordar, mas a lembrança bíblica não consiste em viver olhando para trás, e sim em reconhecer a fidelidade de Deus ao longo do caminho percorrido. Então, começamos a descobrir que até mesmo algumas feridas nos ensinaram, certas ausências nos fizeram crescer, algumas esperas amadureceram nossa alma, e determinados caminhos que pareciam desvios acabaram nos conduzindo a lugares interiores que precisávamos conhecer. O encanto surge quando olhamos para a nossa história e pensamos: naquele momento eu não conseguia compreender, mas agora vejo algo que antes não via. E talvez essa seja uma das graças mais belas do amadurecimento espiritual. Poder caminhar novamente pelos caminhos da nossa própria existência, sem tentar recuperar o ontem, mas descobrindo nele as marcas permanentes de Deus. Há lembranças que já não precisam de explicação. Há feridas que já não exigem respostas. Há pessoas que permanecem como uma doce gratidão. Também há pessoas que, apesar da passagem do tempo, ainda habitam o coração. E há momentos que, depois de muitos anos, finalmente adquirem seu verdadeiro significado. Voltar aos passos de ontem, com o encanto de hoje, é descobrir que nossa história não é apenas aquilo que nos aconteceu, mas também aquilo que Deus foi realizando silenciosamente em nós enquanto tudo acontecia. Por isso, podemos olhar para trás sem ficarmos para trás, recordar sem nos aprisionarmos, agradecer sem pretender recuperar e continuar caminhando com o coração aberto, porque talvez aquilo que hoje não compreendemos seja precisamente o que amanhã contemplaremos maravilhados, dizendo: agora entendo, Deus também estava ali. Senhor, concede-me olhar para a minha história com os teus olhos, que eu possa recordar sem ficar prisioneiro do passado, reconhecer tua presença em cada etapa e conservar sempre o encanto de descobrir que, mesmo quando eu não compreendia, tu caminhavas comigo. Amém. Essa é uma mensagem de Leônidas Quadra Agüero, Zac.